Sejam bem-vindos ao canal Mensageiros do Além. Eu sou Bruno Ferreira da Cruz e aqui o nosso objetivo será trazer mensagens que visam o seu bem-estar e o seu despertar espiritual. Esse é o nosso 10º vídeo e peço o apoio de todos na divulgação do nosso canal, que está apenas no início. Hoje quero relatar uma experiência ocorrida em janeiro de 2022. Eu falei sobre isso no outro canal, o Consciências Livres, e hoje quero conversar com vocês sobre o que aconteceu. Inclusive quero convidar a todos a conhecerem o outro trabalho que faço lá, relacionado a profecias e despertar da consciência. O link para o outro canal encontra-se na descrição. Foi na noite do dia 10 para o dia 11 de janeiro. Foi simplesmente chocante e aterrador. Tenho certeza que não foi um sonho e sim uma projeção astral. Meu relato irá reforçar esse processo de despertar e a necessidade de fazer a reforma íntima, ou seja, de mudarmos, fazer o processo de autoconhecimento. Sempre que tiver essas experiências, irei trazer para vocês na medida do possível. Pois bem, vamos lá. Estava eu em um local escuro e abafado. Era um local semelhante ao que chamamos aqui no Rio de Janeiro de casas de cômodo. É uma espécie de vila onde as habitações são compostas por um único cômodo e o banheiro é compartilhado. São habitações muito precárias feitas para pessoas de baixíssima renda. Não demorei para perceber que aquele local na verdade se tratava de um bordel. Fui descendo as escadas e de lá podia perceber muita gente transitando de um lado para o outro e eu estava acompanhado de um grupo de pessoas. Logo após descer as escadas, fui chamado pelo meu nome. Uma voz feminina me chamou. Bruno? Como se a pessoa estivesse surpresa em me ver por lá. Eu na hora não pude entender como alguém daquele local podia me conhecer. Quando olhei, havia um grupo de mulheres esparramadas em poltronas ou algo do tipo. Não pude reconhecer nenhuma daquelas pessoas. Eram todas meretrizes, inclusive com roupas adequadas ao ambiente. Eu tentei continuar andando, fazendo um tour por aquele local que mais parecia o inferno. Mas continuava encucado, me perguntando como aquela pessoa me conhecia. Eu voltei 3 vezes ao mesmo local, tentando identificar a mulher que me chamou pelo nome, e em todas as vezes as faces eram diferentes e ficavam sempre mais feias. Realmente não pude reconhecer nenhuma delas, porém, pelo menos uma delas me conhecia. Todas as pessoas daquele local tinham aparências medonhas. Pareceu que elas tentavam se arrumar, porém não importava o que fizessem, a aparência era sempre como se tivesse, saído de um hospício. Fui andando pelos corredores e em direção à parte externa daquele local. E foi quando eu me deparei com um mar de gente. Muita gente gritando, uma cena dantesca de desolação e desespero. As pessoas perambulavam, gritando e falando palavras de baixo calão. E o exterior era como um local medieval, todos em tons de cinza. Deve vir daí o livro 50 Tons de Cinza. Foi quando uma dessas figuras tentou me atacar. Ela gritou, "Vou te esganar!" E foi então que um daqueles espíritos em estado deplorável voou no meu pescoço, enquanto eu estava de costas, e a minha reação foi instintiva, usar os cotovelos para me proteger, golpeando para trás. Foi aí que acordei e tive a impressão de sentir o odor daquele local. Era um cheiro de urina misturado com perfume ou sei lá o que. Quando contei essa experiência da primeira vez, logo no dia seguinte, eu senti meu coração acelerado, pois penso que, de fato, estive naquele local. Na mesma hora em que acordei, percebi o porquê tinha ido parar naquele local e porquê aquele espírito me chamou pelo nome. Antes de revelar o porquê disso, é importante contextualizar. Nós estamos em um mundo compatível com o nosso grau de desenvolvimento espiritual. Nós temos yin e yang, luz e sombra dentro de nós. Tanto que aqui neste mundo inspira essa filosofia. Dia e noite, frio e quente, homem e mulher, sol e lua, raiva e calma e etc. Todos nós reencarnamos com tendências positivas e negativas e nos acompanham por toda a vida. São características que formam parte de nossa personalidade.
Temos qualidades e defeitos, obviamente. Algumas tendências que apresentamos desde cedo ou muitas vezes aparecem ainda na infância e estão relacionados aos 7 pecados capitais: soberba, avareza, inveja, ira, luxúria, gula e preguiça. A palavra capital vem do termo latino caput, que significa cabeça. Isso significa que os pecados capitais são os líderes e chefes de todas as ações pecaminosas. Eles estão na origem de todas as faltas. Por isso que se diz que os 7 pecados não são ações concretas, mas tendências humanas ao vício. A palavra pecado traz um peso religioso e não quero ir por esse caminho. Devemos encarar, assim como na origem da palavra, mas como uma falta, um erro, do que algo religioso. Tipo, você pecou, vai para o inferno. Nós espíritas e espiritualistas sabemos que aquela imagem do inferno é apenas uma alegoria. Deus não condena ninguém, quem condena é a nossa própria consciência. A partir do momento que tomamos consciência da falta cometida, pedimos para reparar o erro a partir de uma nova existência na carne. Cada um de nós tem um pouco de cada um desses vícios e um deles se destaca. E claro, é necessário que seja sublimado. Devemos pensar que nós somos como uma pedra preciosa, bruta, que precisa ser lapidada, e a lapidação é o controle desses vícios que fazem parte de todos os indivíduos. Por um bom tempo, a luxúria foi uma das minhas principais companheiras. Perdi a noite navegando em sites com conteúdo de baixíssimo nível. Foram tempos sombrios. Com o conhecimento espírita e espiritualista, fui resgatado. Minha esposa também me ajudou a sair dessas trevas. Ao menos pude me enxergar e me esforçar para mudar algo que sinto que estava profundamente enraizado na minha alma. Imagino que já deva ter trazido isso de outras vidas. Claro que hábitos construídos por décadas, e sabe-se lá em quantas vidas, não são mudados do dia para a noite, requer tempo, persistência e esforço. Não me condeno e não condeno ninguém, só que precisamos reconhecer quando um hábito é ruim e vicioso. Qualquer tipo de vício é uma prisão. Fui levado àquele local para ser lembrado por onde perambulamos quando estamos inconscientes. Aquele espírito me chamou pelo nome porque me conhecia. Amigos e amigas, aqui nesta morada espiritual que chamamos de terra, não há vítimas. Todos nós, com os nossos pensamentos e ações, atraímos o local que vamos estar e as companhias que farão parte do nosso dia a dia ou até mesmo após a nossa passagem. Cristo deixou para nós um roteiro para não cairmos, vigiar e orar. Não é nada fácil estar no mundo e não ser do mundo, pois são muitos os caminhos que levam à perdição e hoje está nas palmas de nossas mãos. A consciência liberta deve ser uma meta para todos nós. Tem um episódio do desenho animado Star Wars em que o mestre Yoda luta contra a própria sombra. É uma boa analogia para essa nossa luta interna. Veja. Bate de mim, você. Sim. Mais poder sobre mim você não tem. Com treinamento e paciência, sou eu que o controlo. Controle sobre mim você não tem. Meu lado sombrio, você rejeitá-lo, eu vou. Com paciência, treino e conhecendo a sua sombra, não negando-a, é possível controlar. Digo controlar e nem vencer, porque ela, a sombra, faz parte de nós e é através dela, ou seja, do contraste, que podemos perceber que precisamos mudar algo. Porém, a sombra só é revelada na luz, quem está nas trevas só irá ver trevas. A luz vem de conteúdos como esse. Sendo assim, conto com o seu like e compartilhamento para que essa luz seja levada
é quem está nas sombras. Olha, não foi fácil decidir contar isso para vocês, mas se eu fui levado àquele local é para que aprenda algo e passe isso para outros. E é isso, ajude esse conteúdo a chegar até outras pessoas, curta, compartilhe, deixe seu comentário o que vocês acharam dessa minha experiência. Diga nos comentários se vocês tiveram algo parecido e como estão fazendo para dominar as suas sombras. Inscreva-se no nosso canal e temos outros vídeos excelentes nos cards ao lado. Um deles é a história dos 3 principais médios que incorporaram o Dr. Fritz. Recomendo, o vídeo está excelente. Espero vocês no próximo vídeo. Namastê, muita luz para todos e até a próxima. Tchau!